Queridíssima, linda, bem-vinda. Boa tarde, Boa tarde. Dani. Um abraço pro Bareta, saúde pra ele. Ele deve estar nos assistindo, né? Ele tá, né? Tá assim, desse jeito, né? Mas, Dani, o que você falou é a mais pura verdade. A gente tem que refletir e mudar. Verdade. E passa por nós, né? Através do voto, principalmente agora, né? E hoje a gente fala sobre agora. o quê? Vamos falar sobre duas perguntas importantes que vieram através do Facebook em relação à herança, em relação a pessoas que têm união estável. Eu tenho perguntas aqui, são duas rapidinhas. Então, olha, a Tereza pergunta assim, quando temos uma herança para receber, a pessoa pagou a outros herdeiros e faltou pagar a um herdeiro. Veja, a pergunta dela foi muito simplória, mas a gente já está entendendo que se existe um processo e foi determinado pelo juiz a partilha, as cotas são iguais e todos deverão receber. Aquele herdeiro que não recebeu deve procurar o seu advogado para registrar isso aí, independente de qualquer coisa. Não pode, todos têm que receber e têm que ver o que é que está acontecendo, tá certo? A outra pergunta foi da Rosângela. Ela diz o seguinte, Dani, ela diz, eu moro com uma pessoa há mais de 10 anos, ela vive em união estável, ela não é casada no papel, mas eu lembro que tem os mesmos direitos, e ela diz o seguinte, que foi comprado um apartamento e a documentação desse apartamento sumiu, ela está com receio que o companheiro dela faça alguma coisa, está notando ele muito calmo, e ela perguntou sobre a documentação, ele disse, não, não tem nada demais não, é só um contrato, não tem importância. Veja, contrato de financiamento, quando a pessoa vive em união estável, pode estar só no nome de um, mas o outro também tem direito. Eu recomendo a Rosângela que entre e regularize essa situação. Me parece que ela ainda mora junto com ele, ela só está desconfiada, mas ela pode buscar a ação declaratória da união estável, que vai facilitar muito. Ou então vai no cartório e faz uma escritura pública de união estável. Não tenha receio. Caso ele faça alguma coisa, você pode procurar a Defensoria Pública ou um advogado, entra com a ação e você vai ter direito a metade de tudo que foi pago, tá certo? Que, pelo visto, o imóvel não é quitado. Então, é esse o caminho. Agora, isso acontece demais, viu, Dani? Acontece demais, essa insegurança. Eu estava até refletindo em cima dessa questão. Que relações são essas, né? Que a pessoa divide privacidade, divide família e não há confiança, né? É horrível isso, adoece as famílias por demais, né? A falta de confiança, ela é a própria doença. A própria doença do ser humano. Como é que você divide a sua privacidade, a sua vida, seus filhos, seus bens e não pode confiar? Pensem nisso, família, porque isso tem levado para... comportamento, sabe, Emília? A gente reflete sobre isso também, que infelizmente hoje você está valendo pelo que você tem. Exatamente. Não é? Exatamente. Não é o que dá para entender? É o que dá para entender. As pessoas estão mais interessadas no patrimônio, nos bens. É aquela velha história. No início é meu bem, depois é meus bens. Ninguém merece. Piada, né? Obrigada. Tchau, tchau, querida. Tchau. Tchau, tchau.